transformação sistêmica ao atendimento de casal, família e individual. É evidente que eu estou 24 horas envolvido com famílias. Em primeiro lugar, estou envolvido com a minha família. Em segundo lugar, estou envolvido com as famílias da igreja a qual estou pastoreando. E também, em terceiro lugar, estou envolvido com as famílias as quais vêm até o consultório buscando atendimento terapêutico. E também atendemos tanto presencial quanto online. Meus queridos, por que eu estou informando isto? Eu estou ativo na prática clínica como terapeuta e, para tanto, eu vou estar discorrendo nesta noite, quero ser um pouco ousado, para, além de trabalhar o aspecto bíblico, teológico, eu quero sim também colocar algumas situações de prática clínica aqui, para você entender a importância do seu papel como homem. Meus irmãos, escrito aproximadamente por volta do ano 64 e 65 depois de Cristo, esta primeira carta do apóstolo Pedro, ela envolve um contexto muito conturbado. É evidentemente que é um contexto de sofrimento, é um contexto até mesmo de opressão, de perseguição, mas todavia, dentre tantos temas que esta primeira carta de Pedro trabalha, se existe algo que eu gostaria de considerar, é que esta carta ela fala sobretudo sobre a identidade dos cristãos. Está falando a respeito da nossa identidade enquanto discípulos de Cristo, ou quanto então referencial de Cristo. Diga para o homem que está do seu lado aí, você. Meu Deus, desse jeito não, irmão. Você está com fome, diga para ele, você é um referencial de Cristo. Com isso nós já estamos vendo a seriedade do nosso papel e a importância do nosso papel e, sobretudo, do nosso posicionamento enquanto homens. Se existe algo que eu estou trabalhando com os homens lá na igreja, é sobre essa questão do reposicionamento do sacerdócio, sobre o reposicionamento da paternidade. Eu vinha conversando com o Jonatas sobre essa questão da paternidade, para nós vermos a dimensão da nossa responsabilidade. Então, sobretudo, essa primeira carta do apóstolo Pedro, ela está falando a respeito da nossa identidade cristã, mas também ela está falando sobre o que significa conhecer Cristo. Identidade cristã, e fala sobre o que é de fato conhecer a Cristo. Entretanto, meus irmãos, eu vou já, como diz, já acelerar o passo aqui. Eu quero falar para os irmãos que quando nós lemos a primeira epístola de Pedro, ela vem nos instruindo sobre como sermos verdadeiros cristãos, refletindo o nosso conhecimento que temos da pessoa de Cristo por meio do enfrentamento ao sofrimento, ou por meio do enfrentamento das situações adversas e de situações que nos causam dores. Quantos aqui são casados? Levantem as mãos, por favor. A grande maioria são casadas. Bem-vindo a uma vida de sofrimento, dor e adversidade. Brincadeiras à parte, né? Mas, meus irmãos, é importante nós destacarmos isto, porque se existe algo que nós trabalhamos muito na terapia de casal, é esse entendimento do conflito que acontece na vida conjugal. Talvez alguém aqui já teve algum conflito na vida conjugal com seu cônjuge, diga amém. Não teve quem não fugiu dessa, né? Então, meus irmãos, como nós devemos olhar os conflitos na vida conjugal, como que nós devemos olhar os conflitos na vida enquanto homem, como nós devemos olhar o conflito que a vida nos apresenta. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja muito sábia e muito inteligente, instruída na palavra de Deus. Irmãos, eu sei que se você for estudar sobre a questão das dores da vida ou das angústias da vida, simplesmente também para aqueles que já discorreram e leram um pouquinho sobre o grande teólogo e também pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, quando ele trabalha sobre o conceito de angústia, evidentemente que ele vai trabalhar um conceito dentro da sua própria vivência, da sua própria experiência. E a partir disso, ele está extraindo um conceito, ele está extraindo um conhecimento. Fica aqui a primeira lição. Diante de todas as adversidades e situações de conflito, o nosso olhar para todas essas situações deve ser de aprendizado.
Entretanto, não vou afrouxar o garrão, tem homens já barbados com 40, 50, 60 anos, que ainda não aprendeu a olhar os conflitos da vida com essa maturidade, procurando extrair o quê? O aprendizado de cada lição, seguindo sempre sendo um menino. Então aprenda, os conflitos e as adversidades que a vida vai lhe apresentar, ela serve para nos dar importantes lições. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, aprenda cada lição que a vida lhe oferece. Porque isto é um processo de maturidade. Diga comigo, processo de maturidade. Não, mas firma diga, processo de maturidade. Isto aí. Entretanto, nós estamos vivenciando muito nesse tempo, o grande problema que marca esse tempo, tanto para terapeutas de família, quanto terapeutas de individual, mas principalmente para o pastoreio, nós estamos deparando com muitos homens que não querem aprender com as lições dolorosas da vida, que não querem aprender com o sofrimento que a vida lhe oferece. Ou seja, o grande problema de muitos homens quererem ser eternos meninos. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque se vocês estão aqui, já é um passo já para o crescimento da vida de vocês. Amém? Uma salva de palmas para vocês, camarada. Uma salva de palmas para vocês, tio. Aleluia. Meus irmãos, é evidente que eu estou usando uma didática que não é do nosso cunho e da nossa liturgia de culto. Nós estamos em um ambiente de encontro de homens, então calma aí, antes de quererem cobrar por qualquer pressão, pastor Leandro, que liturgia é essa? Que modo é isso dele pregar? Nós estamos num momento de homem para homem, então aguenta o tranco e firma o garrão. Meus irmãos, então a primeira coisa que nós temos que aprender é isso, saber extrair as lições que a vida nos oferece, porque viver é uma eterna angústia. Mas por que o viver é uma eterna angústia? Aí nós temos que parar e pensar juntamente com o Soren Kierkegaard, e nós vamos aprender também com Abraão. Porque Abraão, ele é alcunhado ou conhecido como pai. Meu Deus, cadê você? Ele é conhecido como pai? Nem todos, pai da fé. Ele é conhecido como pai? Aí eu sabia que vocês sabiam. Espera aí, mas por que ele é conhecido como pai da fé? Ou como a fé deve ser entendida à luz da Bíblia Sagrada? Diga para mim, foi Abraão que foi até a terra da promessa, ou a terra da promessa veio a Abraão? Como que é o nome do senhor? Leonardo, o senhor vai ganhar um brinde por esse assertiva, tá? O pastor Leandro Silva vai lhe dar um brinde no final do culto, amém? Meus irmãos, então observe que a fé não é trazer a promessa até a mim. A fé me leva em direção à promessa. Ou seja, então a fé é esse salto. Só que esse salto para ir de encontro a é o que nos causa angústia. Por quê? Nós temos a possibilidade do acerto ou do erro, da conquista ou da derrota. Então com isso nós nos angustiamos. Então a fé é isto, é dar esse salto, só que não é um salto no escuro, é um salto sobre a palavra de Deus. Aleluia! Mas quantos homens que estão trancados, travados, porque não querem dar esse salto? Quantos homens que já não se lançam mais sobre a palavra de Deus? É por razão disso que o Salmo 128, ele não mente, não nos engana. Antes de ele falar sobre o todo da família, a plenitude da bênção da família, ele vai falar sobre o que resulta a bênção na família. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Aleluia! Aquele está se referindo à figura do homem. Depois vai se discorrer em falar da mulher, para depois, subsequentemente, discorrer em falar dos filhos, ou seja, o resultado de um casamento abençoado e de filhos abençoados depende de um homem que se posiciona diante de Deus dos céus e que se lança sobre a sua palavra. Aleluia! Aí eu pergunto você, como que está o seu relacionamento com Deus?
Como que está o seu posicionamento diante de Deus? Sobretudo, como que está a sua vida diante da palavra desse Deus? Aí nós vamos andar agora um pouquinho mais no texto de 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós temos que olhar, em primeiro lugar, à luz desse contexto, além de opressão, de sofrimento, que a comunidade cristã estava sofrendo nesse período, tendo que enfrentar. O que Pedro vai trabalhar nesse texto é aquilo que nós podemos chamar de uma atitude contracultural. Diga comigo, ação contracultural. Então, o primeiro aspecto que nós temos que nos deter nessa carta é esse aspecto desta ação contracultural. Pastor, o que é essa ação contracultural? Lhe explico. Contracultural significa movimento de questionamento. Segundo, movimento de negação da cultura vigente ou da cultura presente. Visando o quê? Quebrar normas. Diga comigo, contra a cultura é quebrar normas. Diga, contra a cultura é quebrar padrões culturais impregnados que dominam e determinam certa sociedade. Então, peraí, contra qual cultura que Pedro está se levantando? Qual é o padrão que Pedro quer, digamos assim, está muito em voga hoje, desconstruir? Qual é a norma que Pedro ele quer diluir com esse ensinamento? É o que nós vamos aprender, mas você precisa deixar bem fixo isso na sua mente, trazer ao seu entendimento e pedir a iluminação do Espírito Santo para você compreender esta verdade. Então nós estamos entendendo que, em primeiro lugar, Pedro, ao escrever, instruindo, em primeiro lugar, quem? As mulheres. Do capítulo 1 aos primeiros capítulos, do capítulo 3, os primeiros versículos do capítulo 3, da primeira carta de Pedro, Pedro está dando uma instrução às mulheres. Observe, abra aí na sua Bíblia, veja junto comigo. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Aí nós gostamos. Ó, tá vendo? Tem que ser sujeita à mulher. A mulher tem que ser submissa ao homem. Está certo? Está corretíssimo. É o que Pedro está destacando. Só que Pedro ele vai fazer um trabalho de quebrar uma norma cultural, um padrão da cultura de seu tempo. Contra qual cultura? A cultura romana, principalmente desta época. E também a cultura greco-romana, a qual Pedro estava inserido. Pedro então está indo contra a cultura do seu tempo. E aprenda algo, o Evangelho, meus irmãos, e a presença do cristão no mundo e na sociedade, em primeiro lugar, ela é uma ação que entra para dentro da cultura, o Evangelho está dentro da cultura, mas que, sobretudo, o Evangelho, ele transforma culturas. Não apenas transforma culturas, mas como também ele confronta culturas. O que são culturas, senão aquilo que é categorizado como hábitos de uma sociedade, aquilo que rege o padrão, uma forma de ser de determinada sociedade, de determinada região, de determinado país. E Pedro está confrontando isso. E quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, parece que tudo que nós temos que fazer é assimilar a cultura que está sendo apresentada para nós. E qual é o grande movimento cultural que nós estamos enfrentando? Movimento cultural, mas que ao mesmo tempo é um movimento contracultural. Nós estamos vivenciando um tempo de quebra da cultura judaico-cristã. Nós estamos vivenciando um tempo de desconstrução da influência da cultura ocidental. É só você olhar e ver as grandes potências que se levantam, e se levantam como grande ameaça para a população.
São culturas que provêm do Oriente e não do Ocidente. Não se trata tão somente de guerras entre países, mas se trata, sim, de uma inversão de poder cultural e de influência. Aí Pedro está falando, olha, vocês prestem atenção, que vocês não podem abraçar tudo o que está se apresentando. E nós estamos observando que nós estamos tendo alguns comportamentos, agora como homem, nós estamos tendo alguns comportamentos enquanto homens, por razão da influência cultural. Só que nós não estamos dando por conta disso. Aí vai confrontar muito forte cada um de nós nesta noite. Então vamos seguir então. Então nós entendemos, meus irmãos, nesse aspecto do texto, a compreensão da cultura romana. Quando eu compreendo a ação da cultura romana, eu compreendo o que Pedro está querendo confrontar. Aí eu quero colocar então, meus irmãos, que Pedro, pedagogicamente, ele vai exercer esse papel de contracultura, começando com a expressão igualmente. Veja na sua Bíblia o versículo de número 7, para eu poder continuar. Olha o que diz o texto bíblico. Igualmente vós. Diga comigo, igualmente. Aí eu pergunto, o que significa igualmente? Da mesma forma. O que significa igualmente? Da mesma maneira, ou de igual modo. Observe que Pedro não está fazendo uma distinção entre a ação da mulher para com a ação do homem, a ação do homem para com a ação da mulher. Pedro está dizendo o seguinte, olha, até aqui, esse aspecto do papel da mulher, para vocês, está tudo ok, está legal. Aí agora, quando Pedro entra falando igualmente, vós mulheres, é como se ele dissesse, espera aí Pedro, não estou entendendo aonde você quer chegar com isto. E por qual razão? Porque na cultura romana da época, até mesmo na cultura greco-romana, a mulher era vista como algo objeto. A mulher era vista tão somente como uma função de submissão, de forma pejorativa. Ou seja, era uma visão de objetificação da mulher. A mulher objeto. Diga comigo, mulher objeto. O que isso significa, pastor, mulher objeto? Mulher objeto é quando o homem vê o papel da mulher tão somente para satisfazer e realizar os seus desejos carnais. O papel da mulher tão somente para satisfazer e realizar os seus desejos carnais. De onde veio isso? Da Bíblia? Não. De onde veio isto? Dos evangelhos? Não. De onde veio isso? De Cristo? Não. De onde veio isto? Da cultura. É um aspecto cultural, onde a mulher fora vista como mulher objeto. E pesarosamente eu falo, o quanto que os educadores desta época, pensadores desta época, colocam a igreja cristã principalmente, e também, sobretudo, a religião judaica como uma religião onde a mulher é vista como objeto e de forma depreciativa. E você vai aprender hoje o quanto, que até mesmo esse aspecto cultural trouxe para dentro do cristianismo, da religião cristã, uma certa percepção deturpada da figura da mulher. Mas eu vou entrar nisto. Então nós estamos entendendo que Pedro está falando que o homem, ele tem as mesmas responsabilidades, que o homem tem deveres, assim como a mulher também tem deveres e responsabilidades. E eu destaco aqui, que o Evangelho então, meus irmãos, ele corrige os pecados endêmicos da cultura. O que Pedro está fazendo, está corrigindo a percepção que os homens tinham a respeito do papel da mulher. É evidente que quando Pedro está fazendo exercício,
Ele está confrontando até um pouquinho da escola mais radical judaica, a forma que até essa escola mais radical do judaísmo via até mesmo a função da mulher. Aí ele está dizendo, olha, igualmente. Então nós vamos trabalhar aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, esses problemas culturais, para você entender onde eu quero chegar com vocês nesta noite. Nós vamos ver esses problemas que a cultura vem nos trazendo e a necessidade de hoje e sempre voltarmos ao Evangelho. A primeira coisa que eu quero destacar, concernente a esses problemas culturais, que vem trazendo influência para nós e que inconscientemente nós não percebemos, ou não tomamos tão conhecimento assim, é o problema da confusão social. Diga comigo, problema da confusão social. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sociedade, ela acabou então confundindo o que significa ser homem. E destaco ainda que além de confundir o que significa ser homem, a sociedade não consegue entender o que significa então uma pessoa honrada na sua masculinidade. Eu pergunto para você, o que você entende ser honrado enquanto homem? Não abstratamente, vamos de forma prática. O que você entende ser honrado pela sua esposa? O que você entende ser honrado pelos seus filhos? Então somente reflita na pergunta. O que você entende em ser honrado dentro do seu lar? Isso, meu querido. Novamente o nosso irmão Leonardo. Mais um brinde do pastor Leandro. Aleluia. Aleluia. É coisa boa, né, irmão Maurício? Então, olha só. Então, nós não estamos entendendo de fato o que é ser honrado enquanto homem. Aí eu destaco então, nós podemos, meus irmãos, culturalmente perceber que a nossa consciência quanto o nosso papel e a figura do homem, ela não está tão linkada ao que a Bíblia está falando a respeito do papel do homem. E o pior ainda, pastor Leandro, que é um grande ensinador, os obreiros da casa, é que nós estamos indo fazer uma exegese no texto, uma interpretação de um texto, à luz da visão da cultura e não à luz da visão da Bíblia. É o grande problema hoje desse tal universalismo teológico. Então nós já vamos impregnado dessa influência cultural para o texto bíblico. Só que o nosso papel, meus irmãos, é extrair do texto bíblico para que a partir desse nós possamos influenciar a cultura do nosso tempo. É uma tarefa fácil? De maneira nenhuma. Então a primeira coisa que eu quero destacar desses grandes problemas que começa a vir, redundando na figura do papel do homem, é o grande problema que nós começamos a sofrer a partir da Revolução Industrial. Guarde isso. Eu não estou falando a respeito da Revolução Francesa, nem da Revolução Sexual, eu estou falando da Revolução Industrial. Olha só a importância de nós entendermos isso. Então uma grande mudança radical começou a acontecer a partir da Revolução Industrial. Na sociedade, sim ou não? Sim. Só que quem é que influencia a sociedade? É as pessoas que fazem parte desta sociedade. Quem faz parte dessa sociedade? É eu, é você. A sociedade é formada por homens, por mulheres, por meninos, por crianças, por anciãos. Então, meus irmãos, quando eu vejo essa influência, ou melhor ainda, corrigindo-me, essa mudança que a Revolução Industrial nos traz, eu preciso preparar, em primeiro momento, que houve uma mudança da estrutura no lar, da estruturação no lar. Como o lar funciona? Como que o lar funcionava antes da Revolução Industrial? O homem, ele exercia o seu trabalho no campo, e sobretudo ele se detinha o seu tempo dentro da sua casa. Entretanto, com a Revolução Industrial, o que começou a acontecer? Resumidamente, com a Revolução Industrial, o homem agora, ele passa a trabalhar nas fábricas, nas indústrias, e com isto, o tempo que antes ele conseguia ter com seu trabalho no campo para estar no lar, agora ele já não tem mais.
Agora o homem vai para a empresa e ele vira 8 horas, 12 horas. Quem já estudou sobre essa questão do período da Revolução Industrial sabe muito bem que os homens chegavam a trabalhar até mesmo 16 a 18 horas de trabalho a fio. E o lar? Estava ficando a esposa, estava ficando os filhos. E cadê a figura do homem dentro dessa casa? Cadê a figura masculina dentro desse lar? Ele está trabalhando. Porque ele precisa ir cuidar das coisas. Diga comigo, o homem se preocupa com as coisas fora. Aí o homem colocou qual atribuição sobre a mulher? A mulher deve se preocupar com as coisas dentro de casa. Ah, vocês estão entendendo aquele adágio ou aquela frase tão costumeira que nós usamos? Isto é coisa de mulher. É verdade, Luciano. Mais um brinde, pastor Leandro. 3 brindes, hein? Não esqueça. Pastor Leandro que deu um jeito. Irmãos, então olha para cá. Mira de Oiacá. Olha para cá. Então observe, irmãos, eu quero ir passo a passo, pedagogicamente. Então observe que agora o homem começa a passar até 14, 16 horas no trabalho. E quando o homem agora ia sair do trabalho, depois de todo esse tempo, esse homem ele ia para casa, sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Como que é o nome do senhor? 4º brinde, pastor Leandro. Pastor João Calzone vai ter que ajudar o pastor Leandro. Meus irmãos, olha para cá para nós não perdermos a linha aí. Olha só. Então observe que o homem, ao invés de ir para casa, e verdadeiramente, ele ia para os pubs, para os bares. Além dos bares, depois ele ia para as casas noturnas de mulheres que trabalhavam com diversão adulta, e você sabe sobre o que eu estou falando. Então o homem estava deixando agora o lar para o trabalho, e do trabalho ele já não ia para casa, e ele investiu o restinho do tempo a beber. E diante disso, meus irmãos, e diante disto, quem é que está sofrendo? A família. Agora eu quero levar você a pensar. Agora imagine a figura do menino dentro de casa, do homem dentro de casa que está sendo formado, que já não vê mais o pai dele na sua casa. E quando viu seu pai chegando, ele estava totalmente embriagado. E quando esse homem se detém muito no trabalho, quer ver? Quando você se detém horas e horas no trabalho, como é que você chega em casa? Bem-humorado? Sim ou não? Não. Com um sorriso no rosto? Sim ou não? Quem é que vai sofrer com isto? Em primeiro lugar, a esposa. A vida conjugal começa a se deteriorar. Aí com isso vocês vão entendendo aonde foi sendo preparado ou preparada a dinamite para explodir na Revolução Francesa, subsequentemente na Revolução Sexual. Aonde foi gestacionado todo esse mal e todo esse movimento feminista? Diante de todo esse processo, ou seja, da anulação do homem diante do seu papel e responsabilidade para com o seu lar. Infelizmente, eu quero só que você reflita sobre isso. Talvez aqui não acontece muito, lá na Serra acontece bastante. Quantos homens que saem para trabalhar logo cedo, aí se estende no serão na segunda, se estende no serão na terça, se estende no serão na quarta, se estende no serão na quinta, se estende no serão na sexta. Ah, final de semana eu vou fazer serão. Será que nós não estamos reproduzindo o que já aconteceu lá atrás? E qual foi o resultado da ausência do homem, do seu lar?
É a sociedade a qual nós estamos nos deparando hoje. Aí nós falamos, é um inimigo, é o Satanás. Não estou absolvendo ele da sua culpa, mas será que tudo tem sido o papel dele? Ou tem sido a nossa ausência no nosso lar? Ou a negação do nosso papel e responsabilidade? Não, pastor, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso prover. Nós temos o papel de provedor, sim ou não? Mas você é só provedor ou você também tem um papel de protetor? Que provedor é esse que sai para buscar a provisão e deixa o lar sem proteção? Quantos relacionamentos estão entrando em adultério? Foi atrás da provisão e esqueceu a proteção. A proteção não se refere tão somente quando vê a um ladrão, ou quando vê a um ataque contra a sua família, um tsunami, vendavais, tempestades, não. Proteção fala também de aspecto emocional da sua esposa e das necessidades básicas da sua esposa. Ou você acha que a sua esposa também não tem necessidade sexual? Quantos aqui que não casaram, levanta a mão. Vocês tampam o ouvido nesse momento que não é para vocês não. Vocês vão chegar lá, vão sair do deserto da aflição, mas por enquanto segura aí. Irmãos, tua esposa também tem necessidades sexuais. E aí você vai deixando a sua casa sem proteção. Vai deixando a sua esposa sem proteção. Aí quando você vê os seus filhos já cresceram, você saiu de casa, o seu menino penteava o cabelo, vestia uma roupa, de repente quando você volta, o seu menino já está com o cabelo roxo, está com o cabelo rosa, e você fala, meu Deus, cadê meu guri? Você deixou ele sem proteção. Porque o que você falou? Isso é o papel da mulher. Isso é coisa de mulher. Será? De onde vem a base do cristianismo a não ser do judaísmo? É evidentemente que em Cristo nós temos uma nova aliança em todo o aspecto da graça. Mas à luz da Bíblia Sagrada, de quem é o papel do ensino? Bíblia. De quem é o papel do ensino? É da mulher. Então, em primeiro lugar, nós estamos vendo esse aspecto da feminilização no lar. Coisas que eram papel do homem, foi tudo delegado à mulher. Só que nós abraçamos isso culturalmente, tomamos como verdade. E infelizmente muitos estão interpretando isso como se fosse até um aspecto bíblico. Você não está fazendo exegese, você está fazendo uma exegese, você está colocando no texto aquilo que você pensa, aquilo que a sociedade diz, não aquilo que a Bíblia diz. Aí eu quero seguir nesse segundo aspecto. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Que hora que é para parar, pastor Leandro? 20:15. Perfeito. Aí depois eu retorno aqui então. Irmãos, olha só. Deuteronômio, um texto clássico, capítulo 6. Irmãos, eu não vou trabalhar muito específico, essas que são funções do homens e tal. Eu sei que o Shaw trabalha muito bem nesses aspectos. Tem o curso, né, pastor Leandro, do homens. Ainda não? Está segurando? Mas vai ter em nome de Jesus. Mas irmãos, preste atenção no que está sendo ministrado aqui. Deuteronômio capítulo 6, quem encontrou, diga Shaw. Gostei. Venha comigo até o versículo de número 6. Quem achou o versículo 6, diga Shaw. Está chegando perto do lanche, né? Sei. Presta atenção. E estas palavras que hoje te ordeno, quem está ordenando? Quem está ordenando? É a sociedade? Não. Deus está ordenando. Diga para quem está do seu lado aí, diga, varão, é Deus que está ordenando.
E se ele falar fininho, você dá um beliscão nele, diga para ele: varão, é Deus que está falando. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus. Olha para cá rapidamente. A quem Deus está dirigindo essa palavra de ordem? Ao homem ou à mulher? A quem? Meu Deus, diga tchau. Ao homem ou à mulher? Isso aí, homem. Fala homem com força, irmão. Não tenha medo não, tia. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Quem é que vai falar para o filho? Quem vai falar para o filho? Meu Deus, diga tchau. Quem é que vai falar para o filho? Isso, o homem, diga o homem. Isso. E delas falarás assentado em tua. Meu Deus, vai falar assentado em tua. Você viu que até para falar casa vocês estão fracos? Irmãos, é muito sério isso. É muito sério isso, irmãos. E delas falarás assentado em tua casa. Antes de eu falar da parte do ensino, qual foi a última vez que você sentou com teu filho? Tenha bondade para mim, irmãos. Qual foi a última vez que você sentou com teu filho? Qual foi a última vez que você sentou com teu filho? Quantos aqui estão com filhos abaixo de 7 anos? Levanta a mão. Perfeito. Quantos estão com filhos abaixo de 15 anos? Levantem as mãos. Qual foi a última vez que você sentou com teu filho? Perfeito. Você lembra como foi esse momento que você sentou com teu filho? Você lembra como foi esse último momento que você sentou com teu filho? Você sentou com pressa? É o que normalmente acontece. Nós sentamos com eles, cansado, com pressa, com sono e sem paciência. Qual será o resultado disso na saúde psíquica, emocional, física e sobretudo aí espiritual na vida do teu filho? Depois chegamos e corremos: pastor, o inimigo se levantou contra a minha casa. Não, você negligenciou o teu papel para com os teus filhos. Então agora nós estamos correndo esse grande perigo. E a gente está normalizando isso, que é a feminilização na educação. Diga comigo: feminilização na educação. Qual é a maior proporção de referencial de educadores? De professores ou de professoras? Professores ou professoras? Professoras. Quem trouxe isso? A cultura. Quando começou isso? Na ausência do homem do seu papel. Quem é assim do meu tempo na escola, talvez até hoje tenha menos. Mas no nosso tempo, quando você queria chamar alguém de colorado, vamos falar assim, né? Vai ser professor. Tu usava isso pejorativamente, para falar, para se referir que ele seria bracinho de soro, né? À luz da palavra de Deus, o papel da educação é a do homem. Espera aí, não é o papel da mulher? As coisas da escola é contigo. Precisamos voltar para a palavra de Deus, para termos uma família saudável, para termos filhos saudáveis. E ainda hoje estava conversando com o Jonathan, um livro que eu quero recomendar ao pastor Leandro também, sobre quem tem medo da educação religiosa, que trabalha esse aspecto da excelência da educação judaica. Trabalha muitas
questões do Talmud, da Mishnah, da Pirkei Avot. É papel do homem. A educação da Torá, ou o ensino da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você sentou com teu filho para falar sobre a palavra de Deus? Porque normalmente a gente senta com o nosso filho e fala, tá vendo? Não é para tu fazer isso, a palavra de Deus. Oh, você só está condenando seu filho, sem instruir ele no amor de Cristo. Se você se ocupar em instruir ele no amor de Cristo, sobre a vida de Cristo, meus irmãos, as sanções, os nãos, ele já vai ter inculcado nele mesmo, porque o Espírito Santo vai fazer ele lembrar. Aleluia! Diga assim comigo, eu. Desse jeito não é, diga comigo, eu tenho um compromisso. Bate agora no peito, de homem. Ah, bateu leve, hein, eu vi. Diga, de homem. Bate forte, eu quero ouvir. Diga, de homem. Com a minha casa, com os meus filhos. Diga, eu serei homem. Diga alto, homem. O suficiente para os meus filhos. Você coloque de pé que eu quero orar por você, depois nós continuamos. Aleluia. Aleluia. Decline a sua cabeça. Foram me dar até as 20h15. Irmão Renato, por gentileza, eu quero que você feche os teus olhos. Talvez você ouviu isso e fala, pastor, mas o quanto que eu tenho errado. Eu não estou aqui, gostei da expressão que o pastor Leandro usou, para lançar em rosto nada. Porque eu também estou sendo disciplinado por esta palavra. Conduzir uma família para o mundo é fácil. É só nós abnegarmos as nossas funções dos nossos papéis. Agora, para conduzir nosso casamento a Cristo, exige o nosso reposicionamento na presença do Senhor. Esse nosso reposicionamento na presença do Senhor, na presença de Cristo, nos levará ao reposicionamento do nosso papel para com a vida dos nossos filhos. Talvez você tenha errado, talvez você tenha ainda registros negativos na sua memória. Quantos de nós erramos como pais? Mas o mais importante hoje é a decisão que você toma de se corrigir enquanto pai. É a decisão que você toma de se corrigir enquanto homem. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu vou pedir ao irmão Renato para estar ministrando um louvor aos nossos corações. E eu vou orar por você. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, ó Deus. Perto quero estar. Queremos nos reposicionar na tua presença. Junto aos teus pés. Assumirmos o nosso papel de homens, ó Deus. Pois prazer maior. Restabelecer o nosso sacerdócio, Pai. De me render. Restabelecer a nossa paternidade. Tudo que há. Perdoa os nossos erros, perdoe as nossas falhas. Quero te Obrigado por nos lavar pela sua palavra. Obrigado por nos lavar pela tua palavra, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Obrigado por nos dar essa oportunidade hoje. Se comparar. E eu oro para que o teu Espírito Santo, Pai, esteja curando o coração desses homens. Deus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo esses homens novamente de volta ao teu evangelho, de volta à tua presença. Ó Deus, e encha-os com a tua graça, encha-os com o teu Espírito Santo. Nós queremos ser homens para a tua glória. Te louvarei. Levante as tuas mãos e adore junto. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Ó Deus, e nós queremos te adorar. Somos homens que erram, Pai, mas somos homens que corrigem
a nossa vida diante do teu altar. A ti, Jesus. Deus, enche a nossa vida do teu Espírito. Oh, Jesus. Aleluia. Cante junto. Junto aos teus pés. Aleluia. Adore ao Senhor juntamente conosco. Por prazer maior não há. Aleluia. Levante as suas mãos para cima para adorar Jesus. Segure as suas mãos levantadas para cima para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo que levante as tuas mãos em sinal de entrega, em sinal de rendição. Somos homens, sim, mas homens que se rendem ao altar do Senhor, homens que se rendem a adorar ao Senhor, homens que se rendem ao mover do Espírito, homens que se deixam ser trabalhados pelo Espírito. Aleluia! Não sou apenas servo, eu amigo me tornei. Diga bem alto, eu te louvarei. Vamos dizer, aleluia. Diga bem alto comigo nessa noite. Te louvarei. Aleluia. Não importam. Receba renovo no Espírito Santo. Te adorarei. Receba a graça, receba o amor de Cristo. Aleluia. Você vai voltar para casa transformado. Você vai voltar para casa cheio do Espírito Santo. Te louvarei. Diga comigo. Te louvarei. Não. Te adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Declina a sua cabeça. Deus Pai, em nome de Jesus, esse foi o primeiro momento que nós tivemos de encontro com a Tua Palavra, Pai. Obrigado por nos instruir, por nos permitir esse momento de instrução e de crescimento. Nos ajude, Pai querido, Pai amado, a sermos lavados por essa palavra e transformados pela mesma. Em nome de Jesus, eu assim, Pai, te dou graça e eu te louvo. Amém e amém. Se tem homens aqui, diga. Não. Obrigado. Meus irmãos, temos ainda alguns minutos. Eu convido os irmãos novamente, então, a manter a sua Bíblia aberta, então, na primeira carta de Pedro. E nós vamos seguir, então, revisitando esse texto. Podem tomar o vosso assento. Nós estamos trabalhando, então, esse aspecto da influência da cultura no nosso papel enquanto homens, mas enquanto homens que refletem e devem refletir a imagem de Cristo. Trabalhei com vocês, então, o aspecto da feminização no lar. Seguimos para o aspecto da feminização da educação, e eu quero me deter um pouquinho sobre esse aspecto da educação e a importância da figura paterna, da figura do homem na formação dos filhos. A grande demanda hoje na construção do caráter e da personalidade dos nossos filhos, ela está sendo terceirizada. Bem sabemos que o Ministério da Educação, desde que baixou a portaria, em que as crianças devem ir à escola já desde os 4 anos de idade, diante disso nós estamos vendo todo esse aspecto de formação, o termo da formação, da construção do caráter e da personalidade dos nossos filhos, nas mãos então dos educadores desse tempo. Nós bem sabemos o quanto que as escolas ou a educação vem sofrendo influência de ideologias que confrontam o aspecto bíblico. E cabe a nós pais, a nós homens, então, sermos esse protetor da vida dos nossos filhos.
Aqueles que já se deteram para ler um pouco e estudar um pouco a respeito da formação do caráter de uma criança e da personalidade dela, sabe o quão importante é a figura do pai, principalmente na fase dos filhos, no que se refere aos 2 anos, 3 anos, até os 6 anos ou 7 anos. É aquilo que Freud trabalha, ou chama, ou denomina de complexo de Édipo. A criança, quando nasce, todo objeto de desejo dela, ou toda figura de desejo, é a figura materna, é a figura da mãe. Ali ela entende que ela tem o alento, o acalento, tem o alimento, mas posteriormente a isso, a partir já dos 2 anos e meio, 3 anos, ela começa a fazer aquilo que nós chamamos de troca. E a criança começa a ter agora como objeto de desejo a figura do pai. E é nesse momento de troca, a figura da mãe para com a figura do pai, que a criança então começa a formar ali o seu caráter e a sua personalidade. Olha a importância da figura do pai nessa fase, nesse período da criança. Porque a partir desse momento do convívio com o pai, que a criança então começa a formar o seu caráter e a sua personalidade. Então tudo que o pai ou tudo que o homem começa a fazer, a falar, tom de voz, gestos, forma de lidar com a mãe, tudo isso a criança vai absorvendo. Tudo isso a criança, ela vai, digamos assim, sugando como se fosse uma esponja. E quando nós ficamos ausentes, então, dos nossos filhos, eles vão deixando de ter esse referencial do homem. Eles vão tendo a perda do referencial masculino. E se existe um grande bombardear, é essa desconstrução da masculinidade. E com isso as crianças vão aprendendo que ela vai definir a sua sexualidade, ela vai definir se ela é menino ou menina, ela que vai escolher, e ela tem a possibilidade de mudar também quando ela quiser. Então nós não podemos fugir desse nosso papel, nós não podemos fugir dessa nossa responsabilidade de determos esse tempo com os nossos filhos. E por que eu estou, digamos assim, batendo muito nessa tecla hoje? Um dos grandes problemas que eu tenho observado no consultório, quando atendo principalmente adolescentes e também jovens, é essa ausência da figura paterna, essa ausência da figura masculina na vida dos filhos. Então você, pai, você pode ser instrumento de cura na vida do seu filho. Você pode ser instrumento de cura na vida da sua filha. E muitas reações ou atitudes que talvez ele possa estar tendo hoje, deve ser reflexo daquela ausência lá atrás. E quando nós não entendemos isso, nós levantamos parede nessa relação com os nossos filhos. Mas a partir dessa luz que ilumina essa escuridão que até então não fazia você entender, você pode quebrar essa parede. Quantos aqui têm filhas mulheres? Levantem as mãos. Na idade ali de 13 para 15, no máximo 16, levantem as mãos. Isto. Quantas adolescentes e jovens que eu já atendi no consultório e atendo, e não apenas jovens e adolescentes, mas também mulheres já que já estão casadas, que trazem as marcas desse tempo, que saíram de casa. E talvez eu possa estar ministrando para pais aqui que teve um filho, ou principalmente uma filha que saiu de casa. O que leva um filho ou uma filha a querer sair de casa? Principalmente nessa tenra idade, dos 13 até os 16 anos de idade. É a ausência do afeto. Parece algo banal, parece algo de pouca importância, mas o afeto é o que dá todo o aparato para o desenvolvimento e crescimento dos nossos filhos. Sabe aquela questão do abraço? Não, pastor, eu sou gaúcho aqui da fronteira, não tem muito comigo essa frescura, não. Sabe essa questão do abraço? A importância que isso tem na vida de um filho, a importância que isso tem na vida de uma filha.
E quando nós vamos criando essas barreiras com os nossos filhos, porque nós queremos impor o respeito, isso também nós levamos para o lado da relação matrimonial, o grande texto clássico de Efésios, qual que é o papel da mulher? À luz de Efésios? Respeitar o homem ou o marido. Qual é o papel do marido? Amar a esposa. Então somente isso? Ou há um referencial? Como Cristo amou a igreja. Então observe que o respeito, ele não é imposto. Diga comigo, respeito não é imposto. Respeito, homens, ele é o resultado desse amor ofertado na vida do outro. Quantos aqui amam a Deus? Diga amém. Amém. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque nós entendemos a dor da entrega, do amor que Ele teve para conosco. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Sendo nós ainda pecadores. Porque Deus provou o seu amor para conosco. Ele pôs à prova o amor dele para conosco. Entregando Cristo, sendo nós ainda pecadores. Só que o nosso ato de entrega, tanto para o nosso cônjuge quanto para os nossos filhos, nós queremos colocar o nosso ato de entrega como resultado do respeito deles. Só que biblicamente, à luz do Evangelho, não é assim. Primeiro nós nos doamos em amor. O amor exige algo em troca, sim ou não? Não. Porque se exigir algo em troca, isso não é amor. Isso é barganha, é interesse, é egoísmo, é buscar satisfação de si mesmo. Então observe que o respeito eu vou adquirir dos meus filhos à medida da minha entrega. Diga comigo, à medida da minha entrega, eu terei o respeito da minha esposa e dos meus filhos. Mas quando eu não entrego nesse amor, isso deixa uma lacuna na vida deles. Estou falando dos filhos. Aí lá fora, o nosso filho ou a nossa filha recebe um carinho, uma palavra de conforto, aquilo que não recebe dentro de casa. Aonde que ele achou a porta, nós chamamos isso de ancoragem. Aonde que a filha ou o filho vai estar fazendo essa ancoragem? Lá fora. Aí através dessa ancoragem, esse filho ou essa filha, ele vai sair de casa. Aí nós colocamos a culpa em quem? Neles. E não em nós. E não em nós. Porque nós sempre estamos procurando a impor o respeito. Nós não queremos conquistar o respeito. É um trabalho mais dolorido, sofrido, sim ou não? Sim. Mas qual que é o modelo? Cristo. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí quando eu volto para esse texto, de 1 Pedro, eu já quero trabalhar isso aqui, por gentileza. Venha comigo até o versículo de número 7 novamente. Então ele fala que, igualmente, vós, da mesma forma, maridos, vivei com ela com entendimento. Diga comigo, entendimento. Pastor, o que é viver no meu lar com entendimento? É evidente que aqui está falando com a esposa. Mas vamos olhar de uma maneira ampla, porque dentro de uma casa não há só marido e mulher, a não ser que há apenas esses dois e não tem a presença de filhos. Mas numa casa onde há a presença de filhos, o que é se conviver com entendimento? Ou em algumas traduções ainda traz consentimento. Viver com entendimento, meus irmãos, aqui à luz desse texto, é eu compreender em primeiro lugar a razão de igualdade. Vocês estão reparando que o texto trabalha a questão da igualdade desde o começo?
mulheres, e igualmente vós, maridos ou homens. Está tratando da relação da igualdade. Porque quando eu vejo você como meu igual, eu não vou me colocar como superior a você. Quando eu vejo o Senhor como meu igual, eu não vou me colocar como estando acima de você. Quando eu vejo a minha esposa como a minha igual, eu não vou me colocar acima dela. Quando eu vejo os meus filhos como meu igual, eu não me coloco acima deles. Quando eu vejo também os meus pais como meu igual, eu também não vou querer machucar eles. Então observe que o viver com entendimento, em primeiro lugar, tem que entender a proporção da igualdade. Porque daí, se existe uma palavra que eu vejo aqui saltando nesse texto sobre a questão da igualdade, é porque a minha esposa não me pertence, meus filhos não me pertencem. Minha esposa pertence a Cristo, meus filhos são herança do Senhor. Como que eu não vou tratar com igualdade eles, se eles, em primeiro lugar, pertencem a Cristo e não a mim? Aí novamente nós voltamos àquela etapa da objetificação da pessoa ou do ser humano. Aí por razão disso que nós sempre nos preocupamos com aquilo que está fora. Aí Pedro fala, não, isso é o que a cultura está falando. O que a palavra fala? Você vai viver com entendimento no seu lar. Então o interesse, a preocupação no lar, ela está sobre a responsabilidade minha. Diga, o que acontece na minha casa, vamos melhorar. Tudo o que acontece na minha casa está sobre a minha responsabilidade. Quando o Senhor aparece no Éden, na viração do dia, Gênesis 3, quem Deus chamou? Quem Deus chamou? O que Deus disse para Adão? Onde estás? Aí eu pergunto, onde estão os homens aqui nessa noite? Mas espera aí, por que Deus não perguntou onde está você, Eva? Deus sabia o que havia ocorrido ali no Éden, sim ou não? Sim. Mas por que Deus está chamando Adão? Por quê? Deus sempre vai chamar aquele que tem responsabilidade sobre a sua casa. Preste atenção. Há sobre mim e sobre você, há sobre nós homens, muito mais responsabilidade do que nós de fato assumimos. Como assim? Uma coisa é a responsabilidade que está atribuída a mim, enquanto homem. Outra coisa é a responsabilidade que nós de fato assumimos. Vou repetir. Uma coisa é a responsabilidade que eu quero assumir, pastor Leandro. Outra coisa é a responsabilidade que já me for imposta, à luz da palavra de Deus, enquanto homem. Só que, diante da Bíblia Sagrada, para o homem não é aquilo que ele quer assumir, é aquilo que foi atribuído a ele. Não, isso daí eu já não quero mais nem saber. Aí vai chegar o dia que o Senhor não vai perguntar para a sua esposa. Não, isso daí eu deixei para ela. O Senhor vai perguntar para você: onde está o teu filho? Onde está a tua filha? Onde está a tua esposa? O Senhor vai perguntar para você. Então, tudo que acontece no teu lar é de responsabilidade tua. Levanta a sua mão direita para cima. Abaixa ela no ombro do companheiro que está do lado. Não é para fazer carinho que eu te repreendo em nome de Jesus. Dá um sacode nele. Diga para ele: tudo que acontece na tua casa é de responsabilidade tua. Agora você vai falar para ele: é de responsabilidade tua também, meu querido. Tem homens aqui? Eu achei que ia melhorar. Vocês comeram? Tem homens aqui? Aos jovens que estão aqui. Cadê os jovens? Levantem as mãos. Oh, já tem jovem chau aí. Que gostou, hein, pastor Leonardo? Os homens que estão aqui, segura a mão, levanta. Já cansaram já, tia? Tá faltando todinho? Geração todinho, Netflix?
Segura a mão para cima. Mas pastor, tudo que o senhor está falando é referente à vida do casal. Segura a mão para cima, tem gente já baixando. Você vai casar um dia, sim ou não? Nem que seja por um milagre. E você já está aprendendo hoje. Agora pode baixar a mão. E você já está aprendendo hoje. Que você, porque eu estou cansado de ouvir, chega jovem e fala, pastorzão, vai, estou orando para Deus, me dá uma varoa, uma Rebeca. Ah, é? Que bênção. Por que você quer uma Rebeca? Não, eu quero namorar, noivar, casar e ter filhos. Mas eu estou pedindo para Deus me dar uma mulher abençoada, para educar os meus filhos, para que seja uma boa mãe dos meus filhos. Espera aí. É assim que a gente costuma ouvir. Você está arrumando alguém para educar o seu filho? Quem que é o papel da educação primariamente? Do homem. Vocês observam que já começa já lá de novinho, lá já errando já, querendo terceirizar a responsabilidade. Sabe por quê? Você, bonitão, com toda reverência, está acostumado, eu vou sentar, mas está acostumado a deitar lá no seu sofá, colocar na Netflix e tomar o todinho gelado que não pode ser quente para não queimar a língua. Cadê os pais? É assim ou não? Tem pai que está com medo. A grande maioria. Só que esse menino, ele vai crescer, sim ou não? Daí esse menino cresce. Presbítero Maurício. Ele cresce, pastor Leandro. Daí o que acontece? Ele cresceu de tamanho. Mas ele continua um viciado em todinho, em série de Netflix. Aí ele faz o quê? Ele casa, senta no sofá, liga a Netflix, aí coloca o todinho no chimarrão para dizer que é gaúcho bom. Uns ainda colocam a florzinha, nada contra. Chazinho. E de sabor de menta. Daí chega aqui no encontro de homem e fala, tchau. Eu gostei de algo que eu ouvi lá fora. Diga para ele, é tchau. Não, não falou. Diga forte, diga para ele, é tchau. Não é miau. É. Só que agora, eu vou pegar um pouquinho mais. Irmãos, a tua casa não é um hotel. A tua casa não é um resort. Tu chega no hotel, você não tem nenhum compromisso de arrumar as coisas lá, sim ou não? Você não tem nenhum compromisso. E tem gente que faz da vida um eterno hotel. Bonito lá sentado, o pé na mesa de centro, ou deitado no sofá, assistindo desligado lá, como diz o pastor Cláudio Duarte, né, na caixinha do nada, e a mãe lá, tendo que olhar as panelas, criança puxando a perna, a roupa que está batendo na máquina, e ainda grita, ô mulher, acabou a água aqui do mate, acabou o leite do todinho. Estava falando. Tu está pensando o quê, meu santo? Tua esposa não é tua empregada. Tua esposa não é tua mãe. Viva a sua responsabilidade do lar. Por que a minha esposa não está me respeitando? Porque você não está se derramando em amor por ela. Aí levanta de qualquer jeito, vai trabalhar, volta mais grosso ainda e tal. Daí chega a noite, a mulher está cansada de tudo que ela fez e recebendo patada do marido, aí chega a noite e ela vai dormir. Aí o abençoado vira para ela lá com o dedão, ô mulher, está querendo o quê, meu santo? Está querendo o quê? Tu acha que ela vai tomar um banho, ficar toda cheirosinha e falar, vem meu lindo, por glória a Deus e aleluia? Não vai, meu irmão. Você já vai entrar na grande tribulação, não vai nem Satanás que vai te atormentar. Tu dá risada, né? Mas na hora que você está lá no meio da tribulação, você fala, ô Senhor, acorda essa manhã. Não vai. Derrame amor por ela. Só se a mulher for muito bicho ruim.
para não respeitar, para não validar um amor que está recebendo. Fala com ela pela manhã: ô meu bem, como que você acordou linda? Não acordou, irmão, tá o cabelo daquele jeito, né? Mas vai ministrando a vida dela. Quantas vezes você manda mensagem no dia para sua esposa, a não ser para pedir fazer as coisas? Fala: ô amor, estou mandando uma mensagem que eu estou com saudade de ti. Ô amor, mas acabou de sair de casa. Mas 1 minuto sem você é uma eternidade sem você. Ha! Hashtag pega essa e leva para casa. Até o irmão Luciano levantou, na idade de Abraão, levantando a mão. Calma, irmão Luciano, calma. Azulzinho demais infarta, viu, irmãos? Aleluia. Irmãos, e não posso falar o nome por questão de ética, é uma ética profissional, né? Mas já faz uns 6 meses. Tem uma mulher fazendo terapia comigo, o marido não aceita ver, não, os bonitos daí não quer, fere a mulher, não sabe nem como que a mulher está ferida, e não sabe porque a mulher acaba tendo certas reações. Não, é que aquela mulher lá é bicho ruim. Não é. Derrame amor por ela que tu vai ver. Ah, meu irmão. Não, só vou fazer se ela merecer. Você merecia a salvação de Cristo? Aí você erra, tropeça, dá tropicão, peca, transgride, fala: ô Senhor, me perdoa. Você é solícito a mim, pecador. Daí o Senhor vai e te perdoa. Daí quando você chega na sua casa, você arrebenta o seu filho, arrebenta sua esposa. Seja homem de verdade. Homem de verdade não é aquele que mostra a fivela da cinta. É aquele que mostra suas lágrimas derramando em amor por um filho, até mesmo que errou. Aleluia. Como Deus está falando muito na relação de pais e filhos, irmãos. E não é um trabalho de pais e filhos. Mas eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Porque talvez você está aqui hoje lidando com seu filho na medida das feridas com que você foi ferido. Sabia disso? Eu tenho tratado alguns pregadores. Eu vou usar de ousadia agora no Espírito Santo. Pregador que muito arrebenta, ele está na verdade fazendo aquilo que nós chamamos psicologicamente de projeção, transferindo a ferida dele, colocando como se fosse ferida do outro. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Agora, se você é um homem bombachudo de fato, faça isso hoje na tua casa, quando chegar, ou antes de deitar, melhor ainda, lá na cama. Amor, estamos casados há tantos anos, eu não lembro, mas faz bastante ano. Eu tenho sido cura para a tua vida nessa fase do nosso casamento? Por que eu digo que tem que ser homem? Porque talvez você possa ouvir coisas que vai mexer contigo. Mas não ache ruim, não. Fala assim: oh, amor, obrigado, amor, doeu. Você não sabe o quanto que isso foi uma pancada, mas obrigado. Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui. Com entendimento, dando honra à mulher. Diga comigo: honra. Aleluia, aleluia. Dando honra à mulher. E ele segue. Como o vaso mais fraco. Fala da fragilidade da mulher. Porque a honra e respeito, assim como Cristo concede honra à igreja, deve o homem conceder honra à sua mulher. Aleluia. Os pagãos desprezam a figura da mulher, mas no Evangelho não é assim. Ele está confrontando a cultura. Aí ele vem falar para mim e para você que tratar com honra é a semelhança com que a forma que Cristo trata a igreja. Ou seja, no meu relacionamento com a minha esposa, eu tenho que transbordar da figura de Cristo nessa relação.
Oh, isso é pesado, irmãos. Isso é de uma profundidade tamanha. A minha esposa tem que ver em mim, na forma com que eu me relaciono com ela, a figura de Cristo. Eu lhe pergunto para reflexão: será que a sua esposa pode falar hoje, eu vejo Cristo na forma com que o meu marido me trata? Será que no seu namoro, talvez se você está namorando, será que seu namorado pode falar, não, ele me trata de uma tal forma que eu vejo Cristo nesse namoro? Diga comigo, a partir de hoje, se a minha esposa não está vendo, fala com ênfase, vai começar a ver Cristo em mim. É muito fácil mostrar Cristo aqui no púlpito. É muito fácil eu querer mostrar Cristo lá fora para os outros. Mas será que eu consigo mostrar na mesma proporção Cristo para minha esposa? Cristo para os meus filhos principalmente? Irmãos, e eu sei que todos nós estamos aqui porque nós queremos transbordar Jesus. Aleluia, aleluia. Diga comigo, tratar com honra é tratar de tal forma que Cristo seja visto em mim e na minha relação. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Conforme o pastor Leandro falou, não são coisas que vocês não conhecem, mas nós sempre erramos naquilo que nós mais sabemos. É aquela frase comum, né, pastor Leandro? Já estou careca de saber isso. Mas uma coisa é estar careca de saber, outra coisa é o praticar, né, Leonardo? Ó, tá carequinha já também, ó. É isso aí. Não, estou falando da careca, Leonardo. Irmãos, daí para eu encerrar, talvez vocês possam estar achando, não, mas sabe como nós vamos aprendendo isso? Eu tive uma experiência com meu filho Pedro, que hoje está para fazer agora 21 anos de idade. Teve um momento que ele era um guri muito bom na igreja, decorando a Bíblia, orando, mas chegou um momento que ele errou. E qual que é o erro do jovem? Buscar um relacionamento que não está no tempo, e principalmente fora da igreja. E o que esse relacionamento levou? Ele a distanciar de Cristo. Conversei com ele, porque foi um namoro escondido. Bati nele, bati. Tirei as coisas, quebrei eu acho que uns 3 celulares dele. Aí chegou uma hora que Deus me pegou. Quando foi que a minha graça te alcançou? Quando eu estava no pior momento da minha vida. E agora você não quer transbordar minha graça sobre a vida do teu filho? Que graça que tu acha que você vai transbordar na vida dos outros? E esse momento de cura, irmãos, é porque Deus quer te usar com grande poder e graça, irmãos, para alcançar muitas pessoas. Quantos creem? Mas só que você vai alcançar a tua casa. Pastor, não consegui ser um grande evangelista da África, um grande evangelista na Guiana Francesa, chegar na Guiana Portuguesa, não consegui viajar aos continentes pregando o evangelho. Mas se você conseguiu pregar para a tua casa e ganhar a tua casa, valeu a pena. E se você quer ser esse homem, tem homens aqui? Não. Por gentileza, se puder, venha até a frente do altar, eu quero orar por você. Amanhã vai ser uma noite muito especial. Eu louvo a Deus pela decisão do pastor Leandro, Maurício, todo o departamento. Amanhã vai ser algo tremendo. Mas eu já quero convidar você a vir na frente, você que falou, poxa pastor, não foi muito gostoso de ouvir o que nós ouvimos. Demos risada para disfarçar um pouco a dor. Mas eu tomo para mim essa palavra. Eu quero ser esse homem que reflete a imagem de Cristo.
Eu quero ser esse homem que transborde Jesus. Eu quero ser esse homem que na minha casa, no meu lar, com a minha esposa, com os meus filhos, agora os filhos, para com os meus pais, Cristo seja revelado e glorificado. Sabe você, filho, você pode ser cura para a vida do seu pai. Eu lembro quando o Senhor estava me enviando para o campo missionário em Bambuí, interior de Minas. Eu já não falava com meu pai. Meu pai errou muito. Traiu minha mãe. Eu não tinha uma relação muito amistosa com meu pai. Mas quando eu estava indo já para o campo missionário, Deus falou: que obra você está indo fazer? Lembro que eu desci ali da cidade de Bragança, passei por Tuiuti, fui descendo na Serrinha, cheguei em Amparo, na minha cidade. Dormi lá logo pela manhã. Meu pai tinha caído no vício do alcoolismo, mas naquele dia ele não saiu logo pela manhã. Ele saía às 5 horas tomar a primeira dose de vodka, porque senão ele ficava tremendo. Mas naquele dia ele estava sentadinho num banco de madeira, tremendo porque ainda não tinha bebido. E eu reparei que o meu pai tinha tomado banho e fez a barba. Porque ele sabia que ali seria o início de uma longa jornada, que talvez eu não teria mais tanto contato comigo. Daí o Senhor falou comigo: vai até o teu pai. A missão começa na sua casa. Meu pai sentado, pedi para ele: pai, preciso falar com o senhor. Eu já não conversava com meu pai. Aí meu pai me olhou, meio trêmulo, com vergonha por causa do estado dele. Eu falei: pai, eu preciso lhe pedir perdão. Preciso lhe pedir perdão pelo filho que eu fui e estou sendo. Porque eu não estou sabendo honrar o Senhor. Ele começou a derramar lágrimas. Imagine um portuguesão duro. Meu pai veio de uma cidade perto de Logronho, em Portugal, ali por volta dos 9 anos. Foi a primeira vez que eu vi meu pai derramar lágrima. E começou a gaguejar, não conseguia falar. Falei: pai, não precisa falar nada. Daí quando ele conseguiu falar: não, filho, eu preciso pedir perdão. Eu falei: não, pai, a Bíblia manda eu honrar pai e mãe. É eu que tenho que te honrar, pai. Daí foi a primeira vez que eu consegui dar um abraço no meu pai e dei um beijo no rosto dele. Meu pai foi curado naquilo. A partir daquilo, quando eu fui para o campo, não passou mais do que um mês, meu pai reconciliou com o Senhor. Em 6 meses, Deus recolheu meu pai. Filho, seja cura para a vida do teu pai. Decline na sua cabeça, eu quero orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu expus nesses 2 momentos, ó meu Pai, com a tua igreja, a tua palavra, de uma forma muito simples e prática também, Senhor. E eu peço que agora o teu Espírito Santo continue operando, Pai, a tua palavra no coração de cada um, Senhor. Eu sei que aqui há homens, ó meu Pai, que estão sendo transformados. Eu sei que aqui há homens, ó Pai, que estão no processo, Pai. Mas eu sei que aqui todos, ó Senhor, querem ser revestidos da tua glória e da tua presença. Pai, todo laço do inimigo seja desfeito, porque a tua palavra diz que tu és aquele que desfaz o laço. Pai, eu também oro para que todo o arco do inimigo, Senhor, querendo lançar dardos inflamados da maldade, sejam também quebrados, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que quebra o arco. Pai santo e Pai maravilhoso, como diz a tua palavra também, nós somos aqueles que abençoamos o teu povo, Senhor. Que a bênção seja sobre cada um aqui nesta noite, que eles possam voltar para os seus lares, ó Pai, digerindo, se alimentando ainda desta palavra, e que eles possam ser agente de transformação nos seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus, eu assim, ó Deus, eu abençoo a cada um, em nome de Jesus. Diga: homens, tchau.